Entendi. Já tá mandando lá. Mas já tá ao vivo? Tá, então já vou começar. Ok. Amigas e amigos do Centro Espírita Caminho da Luz, boa noite! Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos nesta live aí junto com todos vocês. Vamos agradecer a presença de todos vocês que nos possibilitam mais esta oportunidade. Explicando que tivemos um probleminha técnico agora no começo, rapaz, 7 minutos de sufoco, pelo amor de Deus. Olha, ainda bem que o nosso staff aqui de TI é da hora. A gente resolve rápido, desliga, liga e pronto, tira cabo, põe cabo, mãe de Deus. Sábado de aleluia, não é? Nós estamos vendo aqui Manolo Quezada na minha casa. Hoje o post é um pouquinho diferente. Não é da série Manolo Quezada na minha casa, que nós temos feito praticamente terças, quartas, quintas e sextas, às 20 horas, para animar o pessoal, né? Para animar a festa de casa e tal. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo assim para um centro espírita. O centro espírita é muito amigo, o Caminho da Luz, enfim... Todos nós conhecemos um centro que nos oferece muita coisa. E essa programação que eles têm é muito interessante, muito bacana. E hoje o nosso tema é este. Se liga, a cura real. Manolo de Deus, vem pra cura real. Nossa, tudo a ver, nem vou falar nada, hein, ó. A cura real é mensagem do livro Conviver e Melhorar, do médium Francisco do Espírito Santo e pelo Espírito Batuíra. Nós vamos até 9 horas, são 8h10, então nós vamos até umas 9 horas. Se tiver alguma outra coisa a gente fala. Hoje não vou abrir para perguntas, realmente. Durante a semana a gente abre para perguntas para o pessoal, né, no nosso Facebook. Mas hoje não, nós vamos só mostrar realmente que a cura tem que ser real. E para que isso aconteça, nós vamos conversar um bocadinho e vamos ver como é que isso acontece. Vamos começar que cobra parada não engole sapo. Se ligar, a grande maioria das pessoas dirige-se à casa espírita em busca de curas ou de algo que lhe seja concedido sem qualquer esforço. Aliás, não é só na casa espírita. Não é só. Normalmente o que nós queremos são facilidades, né? Então a gente está doente, a gente vai atrás de tudo. E com razão, é um direito que nós temos de ir atrás de tudo. O que nós não podemos é entender que isso vem assim de graça. Percebeu? De graça que eu digo é sem trabalho. Então, ó, nós temos que nos esforçar para que isso aconteça. A cura virá, mas ela virá com muito mais facilidade, com muito mais merecimento, se nós oferecermos a nossa parte. Isso é fundamental na nossa vida. Isso é como nós entendemos que deve ser. Não só nós, mas a doutrina espírita. Então, a gente vai para qualquer lugar para se curar de boa. Só que realmente não é exatamente dessa forma que as coisas teriam que acontecer. Ok, meninos e meninas? Vamos para o próximo slide. Olha aqui, ó. Poucas aí comparecem com o propósito sincero de renovar valores íntimos ou de aprimorar conhecimentos. Já começamos a perceber o que é que tem que fazer para se curar na realidade, né? Então, quer dizer, nós temos que mudar. Então, a grande maioria das pessoas que vai no centro espírita ou que vai em alguma outra igreja, vai em busca do milagre. E nós, do espiritismo, nós que temos essa religião, assim, nossa mesmo, como nossa religião, nós sabemos que milagres não existem. Não existe terceirização. Então nós temos que perceber que não dá para terceirizar. Então, olha, nós temos que renovar valores íntimos e mais, aprimorar conhecimentos. Por quê? Porque normalmente a gente chega de uma religião, quando a gente vai para a doutrina espírita, onde, assim, de maneira muito geral, o que a gente faz é decorar versículos, capítulos, livros, etc. e tal. Quando, na verdade, não é isso.
Isso é importante, beleza, não há a menor dúvida de que é importante. Mas o que nós precisamos realmente é pegar todo esse conhecimento, entender esse conhecimento e colocar esse conhecimento na nossa vida. Percebeu? Se ligou? É como se nós estivéssemos numa escola e simplesmente o que a gente fizesse fosse decorar livros, sem colocar os livros que nós estudamos na nossa vida, sem refletir sobre os livros que nós lemos. Entendeu? Então, ó, o que acontece? Ó, ao contrário, nós procuramos, sequiosos, realizar nossos desejos, nossos caprichos e desejos imaturos. Por quê? Porque a gente quer se curar de qualquer jeito. Nossa, eu estou com isso, estou com aquilo lá, eu quero me curar. Eu vou para lá para me curar. Você faz tudo que tiver que fazer para me curar. Só que eu esqueço que uma grande parte disso tudo tem que ser de mim mesmo. Senão, não funciona. E olha, a excelência da lição espírita é ensinar a pessoa a restituir a si mesmo a harmonia espiritual perdida. Por que que a gente fica doente, né? Porque alguma coisa está em desalinho, alguma coisa está desequilibrada, alguma coisa está fora da normalidade. Se ligou? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós temos que entender que quem entra num centro espírita é para aprender. Percebeu? Então nós temos na doutrina espírita ensinar as pessoas, no centro espírita ensinar as pessoas a que elas restituam a si mesmo a harmonia espiritual perdida. Porque senão não adianta, você toma passe, toma passe, toma passe, toma passe, toma passe, toma passe e está sempre dependente. A doutrina espírita é uma religião da qual nós nos tornamos independentes. Isso é importante. Nós não dependemos de ninguém no centro espírita. Dependemos única e exclusivamente de nós. Mas olha que interessante, do que nós fazemos com o que aprendemos lá, do que nós colocamos na nossa vida, do que aprendemos lá, ok? Então, ó, o centro espírita mostra que o sintoma é sempre um efeito exterior. É sempre o efeito exterior. Por quê? Porque a doença aparece, não aparece? A doença aparece. Então isso quer dizer o quê? Que tem alguma coisa dentro de nós que não está funcionando bem. E que se deve ir em busca do nosso interior para dissolver a causa espiritual dos desajustes. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que entender que toda doença que nós temos no nosso corpo físico começou, em primeiro lugar, no nosso íntimo, no espírito que somos. Se liga para ver se é agora, ó. Sabemos que o ser humano é uma unidade, olha que coisa que parece complicada, anímico-biológica inseparável. Percebeu? Não é tão inseparável, né? Porque nós sabemos que quando a gente desencarna, o biológico fica aqui e o anímico, o espírito que somos, vai. Beleza? Mas enquanto nós estamos encarnados, isso é tudo junto. E como é tudo junto, tem que ser tratado junto. Como eu gosto de dizer, nós estamos todos juntos e misturados. Valeu? E que as enfermidades são manifestações mórbidas. São doenças. Nós temos ouvido muito falar de comorbidades, né? Então, quer dizer, pega se tem outras comorbidades, ou seja, morbidades que atuam junto. Então você pega isso, mas tem outras coisas que acabam prejudicando. Por quê? Porque elas já estão atuando no corpo físico há muito tempo. Percebeu? Então as morbidades são as nossas doenças, cuja causa primeira repousa no mundo mental, na nossa cabeça. Nós realizamos dentro de nós tudo que a gente quer. Então, se a gente quer coisa boa, a gente realiza. Mas os nossos pensamentos, via de regra, vão sempre para o lado mais ruinzinho da vida, né?
Pensamentos de negativismo, pensamentos de pessimismo, pensamentos de tragédias, pensamentos de maldade mesmo, pensamentos de fofoca, pensamentos disso, pensamentos daquilo. O que faz com que o nosso corpo, primeiro o nosso mental entre em desalinho e depois o nosso corpo acompanha esse desalinho que o espírito que somos já começou a manifestar. Então, olha, nós somos inseparáveis enquanto estamos encarnados. Espírito e matéria, espírito, perispírito e matéria. Então nós temos que entender que isso tudo funciona num conjunto. E se uma dessas partes está muito ruim, nós temos que acertá-la, ok? Você pega aquele relógio lá para mim, Marli, põe ali depois. Ali já tem um caminhozinho lá. Obrigado. Senão ficou aqui perdido sem relógio. Ok? É a produção que nós temos aqui que sabe como é, né? Não é fácil não. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós sabemos que somos 3 em 1. Corpo físico, perispírito e espírito. Beleza, Lica, obrigado. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que ajustar tudo isso. Para quê? Para que tudo isso ande bem. Então os nossos pensamentos comandam tudo. E se nós não estivermos bem com os nossos pensamentos, o nosso corpo vai refletir de maneira muito sintomática. Por quê? Porque nós vamos ficando adoecidos. E aí, olha, qualquer desarmonia interior transmitirá estados vibratórios deletérios que atacarão naturalmente o cosmo fisiológico. Então é assim, eu penso coisa ruim, eu penso coisas não muito boas, o que é que vai acontecer? O meu corpo vai sentir isso. O cosmo fisiológico, este universo físico que nós somos. Se ligou? Por quê? Porque a mente está ligada, o perispírito está ligado, o corpo físico está ligado. Se eu penso coisas ruins, eu vou passando para o perispírito e o perispírito vai, em algum momento, dar a resposta no corpo físico. Se ligou? Viu como a importância de termos pensamentos bons na nossa vida? Por quê? Porque se nós não tivermos pensamentos bons na nossa vida, nós estaremos sempre como que pisando em ovos, com medo disso, com medo daquilo outro. Se ligou? Tem mais. Ó, se liga em Jesus agora, ó, olha o que esse homem fez. Jesus Cristo, médico das almas, curou muitos enfermos, porém tinha a intenção de não apenas regenerar o veículo físico. Por quê? Porque Jesus sabe. Jesus já quando veio sabia que nós não somos só corpo físico. Nós somos matéria, nós somos um ser anímico biológico, como foi dito no outro slide. Então, isso quer dizer o quê? Que Jesus sabia muito bem que para curar o corpo, ele tinha que curar o espírito. Se ligou? Lembra do paralítico de Betesda? Lembrou? Ah, negou! Aquele homem passou 38 anos esperando a cura que não vinha nunca. Veio quando? Quando ele só precisava de um empurrãozinho. E o empurrãozinho, quem foi que deu? Jesus. Por quê? Ele pergunta pro camarada, lembra? E aí? Quer andar? Aí o cara fala, nossa Jesus, claro que eu quero andar, mas eu sou paralítico das 2 pernas, valeu? Não tenho como andar. Aí Jesus olha para ele e jogou o quê? O magnetismo de Jesus para que ele, utilizando-se desse magnetismo, colocasse em seu corpo físico e operasse o milagre, entre aspas. Por quê? Porque quem fez o milagre foi ele mesmo. Aí Jesus olha para ele e fala o quê? Levanta, pega a tua cama e anda. E o texto do evangélico é simples assim. E imediatamente o paralítico andou. Por quê?
Porque aderiu ao tratamento. Porque sabia que não poderia perder aquela oportunidade. Porque o paralítico naquele momento começou a se sentir diferente. Ele falou, nossa, não posso perder essa chance. E aí ele fez com que aquele magnetismo que Jesus lança para ele produzisse dentro do corpo dele o remédio que ele precisava. E imediatamente ele andou sem nenhum tipo de fisioterapia. Se ligou 38 anos e de repente o cara começa a andar. Por quê? Porque ele aderiu ao tratamento. Porque todo dia aquele homem ia lá no posto de Betesda para tentar a cura, isso é perseverança, isso é persistência. E principalmente, Jesus chega no momento em que o que quer que fosse que ele tivesse espiando, ele tinha cumprido. Se ligou? O que isso quer dizer? Que tudo tem tempo. E que nós precisamos fazer a nossa parte. Ó, quem meninos e meninas, olha só que mais, mas, acima de tudo, queria que os doentes dessem manutenção à cura recebida. O paralítico de Betesda andou de boa, só que depois ele encontra Jesus. E o que é que Jesus fala para ele? Jesus olha para ele e fala assim, ah, entendi. Você já está curado, né? Beleza. Vá e não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que é que Jesus deu um toque para ele? Fala assim, olha, dessa você se livrou, mas muda. Faz alguma coisa para que você fique melhorzinho, para que você não cometa tanta bobagem como você cometeu antes, para que você não fique paralítico ou coisa pior. Se ligou? Não que todo paralítico esteja espiando, mas aquele caso específico estava. Porque Jesus o adverte com calma, com tranquilidade, com equilíbrio. Fala para ele, olha, trata de se cuidar espiritualmente. Mude, melhore. Para quê? Para que você não faça tanta bobagem e para que as consequências dos teus atos não te tornem doente de novo. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que mudar as nossas atitudes. Atitudes diante da vida. Mudar as nossas atitudes diante da vida. Por quê? Porque são as nossas atitudes, os nossos pensamentos que fazem com que a gente adoeça, que fazem com que nós façamos ações que vão nos prejudicar no futuro. Por quê? Porque tudo que a gente faz, nós vamos colher o resultado disso. Isso é inalterável. Você fez, você colhe. Você semeou, você colhe. Não tem lero-lero, nem vem cá que eu também quero. E olha, nós só conseguimos melhorar, transformar nossas atitudes, ampliando a luz do conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é importante. O conhecimento do Evangelho é importante. Percebeu? Mas só isso funciona? Não. Não funciona. Nós temos que conhecer o Evangelho, entender o Evangelho e colocar o Evangelho na nossa vida. Assim também, tudo mais que nós adquirimos de conhecimento é importante. Como é que nós estamos nos falando agora? Pela internet, Manolo, pelo Facebook, olha que coisa boa! E no entanto, antes desse afastamento social, tinha muita gente que nem queria ouvir falar de internet. Tapadinhos. Se ligou? Então quer dizer o quê? Que nós precisamos mudar. Se ligou? Agora, com certeza, está todo mundo vendo que os meios de comunicação, que a internet, que as redes sociais são importantes na nossa vida. São importantes por quê? Porque nós podemos usá-las para o bem. Foi preciso que houvesse a necessidade para que grande parte da população percebesse que esse conhecimento que tem sido enviado para todos nós é importante na nossa vida. Não é coisa à toa, não é coisa só para besteirada, não. Tem besteirada, tem coisa à toa, mas isso é coisa que quem faz vai responder. Nós
Vamos continuar utilizando os meios que temos à nossa disposição para fazer o bem. Seja o Facebook, seja o YouTube, seja, enfim, qualquer meio eletrônico que nós possamos utilizar para divulgar o quê? As coisas que nos fazem bem, ideias boas, positivas, otimistas, que tragam mais tranquilidade e equilíbrio para as pessoas, e não terror, e não temor, e não ódio, e não, sei lá, briga, tudo isso. Não, não, nada disso. Vamos usar a internet para nos comunicar de maneira boa. Se ligou? A fim do quê? De consolidar o próprio caminho. Senão o que a gente está fazendo aqui nessa encarnação? Fala para mim. Será que a gente encarnou para quê? Para sair do jeito que chegou? Você acha? Não é. Ninguém sai daqui igual a quando chegou. A ideia é que nós aproveitemos a encarnação para melhorar, para sairmos melhores, para caminharmos com mais eficiência no caminho que nós temos a percorrer. Por quê? Porque é esse caminho que nos levará até o status de espírito puro um dia. Nós chegaremos lá, todos nós passaremos encarnação após reencarnação, adquirindo conhecimento, transformando nossas atitudes. Para quê? Para que a nossa vida seja cada vez melhor. Tem mais! Aqui, ó, quer ver? Tem mesmo, quer ver? Ó, o frequentador do centro espírita não pode permanecer na ignorância maior, da vida maior, tanto quanto estava quando ali adentrou no primeiro dia. Olha só que interessante. Por que a gente procura um centro espírita? Porque nós não estamos encontrando respostas onde nós estávamos. Perceberam? Então nós temos que mostrar para quem frequenta o centro espírita, para quem vai atrás da cura no centro espírita, que a vida maior é a vida verdadeira. Por quê? Porque a gente chega num centro espírita com ideias, assim, daquelas mais absurdas, né? Por exemplo, céu e inferno. Você acha? Hã? Você acha que tem céu? Você acha que tem inferno? Onde é que está tudo isso? Aqui, ó. Nos pensamentos que eu tenho. Por quê? Porque não é exatamente daquela forma que nos mostravam quando éramos católicos, ou quando éramos protestantes, ou quando éramos qualquer outra religião. Um céu para quem? Só para os espíritos assim bondosos. Um céu para quem não tem um único pecado. Um céu para quem se confessa. Um céu para quem paga. Um céu... Opa! Peraí, como é que é isso? Tem que pagar para ir para o céu agora? Nossa, lembra das indulgências? Isso deixou Martinho Lutero doido da vida. Aí ele quebrou com a Igreja Católica. Por quê? Porque queria dizer que o céu era só para quem tivesse dinheiro. A partir daí, quem não tinha dinheiro, a pobraiada da época, simplesmente partiu para bagunça. Por quê? Vou para o inferno mesmo. Porque o inferno é o lugar de quem não faz só coisa boa e quem não tem dinheiro para pagar para ir para o céu. E outra, o céu é um negócio tão absurdo que ninguém vai para o céu. Porque você não precisa ter um único pecado, você não pode ter um único pecado. Já pensou? Quem desses, de todos nós que estamos nos vendo e ouvindo, não temos uma coisinha assim, né? Do videodó. Se ligou? Isso quer dizer o quê? Que ninguém vai para o céu. Vai tudo para o inferno. Pelo menos a gente encontra os amigos lá, como eu gosto de falar, né? Pelo menos a gente vai, bate um papo, conversa um pouquinho, vai que vai. Agora, isso não existe, gente. O que existe? O que nós carregamos dentro da nossa cabeça, os pensamentos que nós temos, as atitudes que nós tomamos, as ações que nós providenciamos, as obras que nós construímos. E dentro das obras está também a nossa mudança.
E a nossa mudança começa por entender a vida maior. Ninguém morre. Manolo de Deus, não, ninguém morre. Ninguém morre, só desencarna. Só desencarna. E como diz o meu amigo, seu Manuel lá do Embu das Artes lá, nem todos são os que desencarnam. Porque como ele fala assim, Manolo, não é todo mundo que desencarna. Ele fala, não, seu Manuel, não é todo mundo. Está aqui, livro dos Espíritos, livro dos Médios, livro Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, céu e inferno, está tudo aqui. Ele fala, não, só quem desencarna são os mais gordinhos. Os mais magrinhos, besossa. Se ligou? Percebeu? Então, as pessoas têm que entender que a vida não termina aqui. Que nós continuamos para lá. E que depois chega lá, toma um caldinho, né? Se for para uma dessas colônias aí, e passa por um lugar onde nos mostram tudo o que nós fizemos. Aí nós vamos ver as coisas boas que fizemos, as coisas ruins que fizemos, o que deixamos de fazer, o que poderíamos ter feito. E aí nós vamos nos candidatar para quê? Para uma nova reencarnação, onde continuaremos fazendo as coisas boas que fizemos e faremos de maneira diferente as coisas ruins que nós deixamos para trás. Ok, meninos e meninas? E aí a gente volta para cá. Isso é a vida maior. Esse vai e vem para cá, vai para lá. Infinitamente, quantas vezes forem necessárias, até que nós atinjamos o status de espírito puro. Então, olha, quem entra num centro espírita buscando a cura, tem que entender que a cura vem sim, mas que nós podemos facilitar a cura com a nossa mudança. E olha, curar por curar, sem que o doente nada aprenda ou nada evolua, não se ajusta aos propósitos do cristianismo redivivo. Vou beber um pouquinho d'água, valeu? Porque afinal de contas, eu tenho que molhar as palavras. Aqui dá sede. Se ligou? Ó, curar por curar, sem que o doente nada aprenda ou nada evolua, não se ajusta aos propósitos do cristianismo redivivo. O que é mesmo o cristianismo redivivo? É o Espiritismo. O Espiritismo nos pede que aumentemos o nosso conhecimento, que nós deixemos de lado a criança que nós fomos um dia, para que nós caminhemos para o entendimento do que acontece conosco neste universo, em relação à nossa vida, em relação aos que nos acompanham, em relação a todo o mundo que nós estamos vivendo. Olha, cristianismo redivivo, por quê? Porque era o cristianismo do começo dos tempos, o cristianismo com Jesus, o cristianismo na sua fase inicial, com os apóstolos, com Paulo de Tarso, onde não havia toda essa estrutura que tem hoje o catolicismo, a Igreja Católica e tantas outras igrejas que se dizem assim cristãs, e também no Espiritismo, que não podemos manter essa hierarquia toda, né? O Espiritismo tem hierarquia sim, cada centro tem sua hierarquia, mas todos nós somos importantes nele, todos nós podemos participar dele. Então, olha, cura só porque vai curar, isso não interessa para ninguém, nem para quem vai ser curado e nem para o Espiritismo. Por quê? Porque passar um tempo, ele volta de novo. A doença acompanha. Por quê? Porque a doença só acaba quando nós mudamos. E olha, temos que evoluir, caminhar um bocadinho mais. Olha, insistir e teimar tentando subornar as leis divinas é realização impossível ou projeto fantasioso. Porque tem gente que gosta de trocar, né? Tem gente que gosta assim de barganhar com Deus, não tem? Ah, rapaz! Tem gente que gosta de barganhar com Deus. Então Deus, na opinião deles, é assim uma pessoa que está lá para fazer barganha com a gente. Não entende que Deus, na sua onipotência, tudo sabe, tudo vê, tudo pode.
e que nós temos que continuar vivendo da melhor maneira possível, sem barganhar. Promessas, por exemplo, ok, faça suas promessas. Mas entenda que só promessa não vai salvar quem quer que seja. Nós temos que fazer a nossa parte. Por que a gente faz a promessa? Porque a gente está querendo mudar. É fundamental. Ah, Senhor, se eu me salvo dessa, eu juro que vou fazer diferente. A espiritualidade toda nos acolhe, a espiritualidade toda nos ajuda, a espiritualidade toda nos oferece as possibilidades de melhora. Aí a gente fala, ah, que beleza, tô bom de novo, nossa, foi triste, nossa, a coisa foi brava, ai, que momento ruim que eu passei. E eu continuo fazendo a mesma coisa que fazia antes da promessa. Pago a promessa para ir não sei até onde e continuo do mesmo jeito. Não vai resolver. Por quê? Porque outras coisas virão, ok? Isso é realização impossível ou projeto fantasioso. Quem quer saúde não pode envenenar a mente. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que mudar. Nós não podemos continuar criando pensamentos que atrapalhem a nossa vida, que atrapalhem esse conjunto que somos, que atrapalhem tudo isso que nós temos que realizar neste plano terrestre. Então, nada de barganha, e sim mudança. Olha, ninguém pode envenenar a mente, porque se nós envenenamos a mente, automaticamente estamos envenenando o nosso próprio corpo. Olha, quem quer paz precisa sanear as estruturas do coração. A gente quer paz, mas a gente continua em guerra dentro da gente. A gente continua não gostando desse, a gente continua não gostando do outro, a gente continua achando que, nossa, esse vizinho é Deus do céu, coisa horrorosa. Nossa, como é que pode ser isso? Como é que pode ser aquilo? A gente continua achando que o nosso chefe é mesmo um horror. A gente continua achando que as pessoas que trabalham conosco, todas elas querem puxar o nosso tapete. Ou seja, eu tenho o meu coração sempre em ritmo de guerra. Então como é que eu vou querer paz se eu não tenho paz comigo? Então a primeira coisa para conquistar a paz exterior é encontrar a paz interior. Querer que o mundo melhore em seu redor sem nada alterar em seu mundo mental é devaneio. Devaneio assim é sonho. É que merda, é falar, eu quero. Cara, não é isso. Se nós queremos que o mundo melhore, nós temos que mudar. Lembra do Gandhi? Ah, o Gandhi é da hora, né? O Gandhi é da hora. Gandhi foi o grande idealizador da Índia moderna. Moderna assim, né? De acordo com o que a Índia veio fazendo. Eles continuam tão tradicionalistas, mas lá tem uma indústria pujante, lá tem um monte de coisa boa, sempre teve, aliás. Ele, assim que percebeu que a Inglaterra estava martirizando os indianos, ele, sem disparar um único tiro, se colocou à frente de todos e paralisou a Índia, forçando a Inglaterra a oferecer a independência para os indianos. Se ligou? Isso é o quê? Isso é mudar. Isso é mudar. Então nós temos que mudar. E ele fala, temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. Percebeu? Não adianta eu querer que os outros mudem. Por um detalhe único. Eu só consigo mudar uma pessoa na minha vida. Quem? Eu mesmo. Percebeu? Se ligou? Então, para que eu quero mudar as outras pessoas se eu não vou conseguir? É malhar em ferro frio. É dar murro em ponta de faca. Nada. Cada um a seu tempo, cada um com o seu caminhar. A gente vai do nosso jeito. Vamos mudando. Por quê? Porque a nossa mudança vai sendo vista pelas outras pessoas e as outras pessoas também vão mudando, nem que seja um pouquinho por vez.
E assim, daqui a tempos, a humanidade toda estará mudada. E nós também. Então, para mudar o nosso entorno, nós temos que mudar. Ok? Quem quer conquistar alguma coisa, precisa dedicar-se a essa aquisição com denodo e determinação. Denodo é uma palavra que significa coragem, força, perseverança, insistência. Se eu quero me curar, e se essa cura começa no meu interior, isso quer dizer o quê? Que eu tenho que mudar dentro de mim. Mas assim, de qualquer jeito, com coragem, denodo e determinação. Por quê? Porque é a mesma coisa que comprar uma casa. Como é que a gente faz para comprar uma casa? Não tem que ralar muito, não tem que trabalhar feito doido, não tem que fazer economia, não tem que fazer isso, não tem que se encorajar para conseguir fazer com que as coisas andem bem na nossa vida? Não é isso? Agora, se nós precisamos mudar, nós temos que ter coragem para que essa mudança se efetive. De que jeito? Pegando as coisas que nós aprendemos no centro espírita, entendendo tudo isso e colocando na nossa vida. Para quê? Para que nós tenhamos pensamentos diferentes, palavras diferentes, ações diferentes e, consequentemente, comecemos a colher uma nova produção espiritual. Por quê? Porque semeamos sementes novas. Ok, meninos e meninas? Aqui, ó. São muitos os que buscam alegria caminhando na direção contrária. Qual é a direção contrária? Se eu quero alegria, eu tenho que promover alegria na vida das outras pessoas, não é isso? Agora não. Eu quero ser alegre, quero ser feliz, mas eu faço a infelicidade dos outros. Você acha que dá para ser alegre, dá para ser feliz fazendo a infelicidade de alguém? Você acha? Não dá, bem, não tem jeito. Se você quer ser feliz, promova a felicidade alheia. Por quê? Porque é dando que se recebe. Olha, cabe, portanto, a todos nós que trabalhamos no centro espírita instruir e educar os aprendizes, esses que chegam assim como nós. Nós todos somos aprendizes eternos. E isso cabe para nós todos. Se, olha, não podemos sustentar a amarga ilusão da cura sem renovação. Não existe. Lembra? Curar por curar, isso é bobagem. Não tem. Nós temos que mudar. Quando a gente passa um tempo no hospital, é para a gente mudar. Com certeza alguém já passou alguma temporada, uma semana, 10 dias no hospital e viu como é que é. E a partir daí traçou novos planos. Não é verdade? Quanta gente que se cura de um câncer e que renovado parte para essa vida nova, com novas ideias, com novas orientações. Agora, se não teve mudança, o que é que vai acontecer? Mais dia, menos dia, vai pegar outra doença, ou câncer que volta em lugar diferente, ou uma outra moléstia que vai acontecer na vida. Por quê? Porque o interior continua doente. Vamos nos curando, vamos nos tratando, vamos percebendo que nós somos os grandes mentores da nossa cura espiritual e física. Ó, não tem cura sem renovação. Nós temos que nos renovar. Amanhã é Páscoa, não é? Olha que coisa interessante. Todo mundo fala em renovação. Ai, renovação, renovação. Cara, na segunda-feira tem que continuar falando. Percebeu? Não é só comer o ovo de Páscoa, não é só comer o bacalhau. Nós temos que entender essa história de renovação. Se nós queremos a cura, nós temos que nos renovar. E tem mais. Aqui, para quem gosta de buscar médium e conselheiro para se esquivar da responsabilidade de agir por si mesmas, terceirizou. Hoje em dia tem até coach espiritual. Ah, Manolo, não me fala, me dá o endereço de um. Não vou dar. Por quê? Porque nós somos os nossos próprios coaches. Se ligou? Nós vamos para o centro espírita.
Agora não, eu quero um médium que resolva o meu problema assim, de vez. A única pessoa que resolve o nosso problema de vez somos nós. Nós somos o grande coach da nossa vida. Por quê? Porque temos que aprender. É claro que tem coisas que são mais difíceis, tem coisas que necessitam a presença de um profissional da área da psicologia, ou mesmo da psiquiatria, ou mesmo um coach espiritual. Não tem problema. Mas nós temos que entender que eles sozinhos não vão dar conta. Não vão dar conta. Por quê? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que entender o que está nos acontecendo e, entendendo o que está acontecendo, procurar as mudanças que temos que fazer. Olha, não podemos nos esquivar da responsabilidade de agir por nós mesmos. Nós somos donos do nosso destino. Nós somos os verdadeiros artífices da nossa vida. Os verdadeiros escultores do espírito puro que seremos no futuro. Tudo isso dá trabalho, claro que dá. Mas é esse trabalho que garante que nós tenhamos uma vida melhor a cada dia. Olha, devemos trabalhar no sentido de suprimir os padrões negativos que cultivamos na intimidade durante anos a fio. Nós fomos acostumados a depender das outras pessoas. Por isso que a gente está sempre na mão de alguém. Sempre. A gente está sempre achando o salvador da pátria, a gente está sempre achando o médium mais famoso da semana para curar a gente está sempre achando um dirigente que vai fazer a coisa certa na vida da gente, a gente está sempre atrás de um centro forte. Por quê? Ah, Manolo, eu fui num centro, mas nossa, aquilo era fraco demais, nossa, aquele passo não fez nada. Por que ele não fez nada? Porque nós não aderimos ao tratamento. Isso é que nem médico. Você vai no médico, não foi com a cara dele? Nego, a possibilidade de dar certo é muito pequena. Por quê? Porque nós não aderimos ao tratamento. Nós não fomos com a cara do médico. E se não fomos com a cara do médico, como é que nós vamos aceitar o que ele vai falar pra gente? Me diz. É a mesma coisa centro espírita. Você vai lá para tomar um passe, para sair de lá milagrosamente curado e não consegue, aí o centro é fraco. Não, bem, não. Temos que entender que a cura começa aqui dentro. E que nós temos que caminhar para essa cura. Olha, esquecer esses padrões negativos que nós temos. Ah, eu preciso de alguém que me faça feliz. Não, nós precisamos de alguém para dividirmos felicidade, para multiplicarmos felicidade, mas não para que me faça feliz. Porque a felicidade de ninguém está fora de dentro da gente. Se ligou? Então, nada dessas coisas de terceirizar. Não vamos terceirizar mais, não. Ah, Manolo, mas aquele médium é da hora. Pode ser, claro que é. Mas se você não tiver disposto a melhorar, de pouco vai adiantar. Ah, Manolo, mas tem gente que aconselha a gente tão bem. Tem. Mas tem também quem aconselha mal. E nós temos que decidir se aceitamos ou não aceitamos o conselho. Por quê? Porque senão depois a gente vai responsabilizar quem deu um conselho sobre o mau resultado que nós obtivemos. Tá certo isso, Arnaldo? Claro que não, a regra é clara, mano. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Se ligou? Ó! Então vamos deixar de lado isso. Chegamos no centro espírita? Beleza. Vamos entender o que é o centro espírita. E vamos buscar a cura sim no centro espírita, como em qualquer outro lugar que nós possamos ir.
Mas vamos entender que a cura começa aqui, com a nossa mudança, com a nossa vontade de ser melhor. Ok? Olha, muitos enfermos choram aflitos, percorrendo inúmeros grupos de oração em busca de uma solução milagrosa. E tem gente que vai para tudo quanto é canto. Nada contra, só entendam que podemos ir, mas a cura não é milagrosa. A cura começa aqui. Se ligou? Então eu posso ir no centro espírita para me curar? Claro que eu vou. Eu posso ir em Aparecida para me curar, pegar a graça da santa. Eu posso ir no Frei Galvão? Posso. Eu posso ir a caminho da luz para tomar um passe, para ficar bom. Mas eu tenho que entender que eu sou parte integrante da cura. Se ligou? Ah, negou. Mas não cogitam, não pensam em momento algum de qualquer modificação em suas concepções acerca dos fundamentais valores da vida. Normalmente a gente vai buscar a cura, mas esquece que nós temos que fazer alguma coisa diferente na vida da gente. Por quê? Porque senão a gente vai ter o mesmo resultado. Se ligou nisso? Se ligou? Então não tem como a cura acontecer se nós não nos modificarmos. Para que tudo ande direito, nós temos que nos integrar de maneira muito firme no que nós queremos. Queremos a cura. A cura começa pelo Espírito. E a cura do Espírito começa pela minha mudança em relação ao que eu penso da vida. O que é essencial na vida? Será que é só a casa? Será que é só o carro? Será que é só uma casa com 4 quartos, sala, cozinha, banheiro e closet? Será que é o carro do ano? Será que é um doutorado em Nova York, um doutorado em Wisconsin, um mestrado em Yale? Será que é só isso? Será que é conta bancária de boa? Já pensou que se a gente desencarnar, tudo isso fica aí? Percebeu? Então, isso não pode ser o fundamento da nossa vida. O fundamento da nossa vida são atender às leis divinas. E as leis divinas são atendidas de 2 formas. Primeiro, amando a Deus sobre todas as coisas. E segundo, semelhante, amando ao próximo como a nós mesmos. Isso é o fundamental. O resto vem por acréscimo da bondade divina. Por quê? Os nossos esforços garantirão dinheiro para pagar as contas, os nossos esforços garantirão que nós entraremos numa faculdade, os nossos esforços garantem que nós faremos uma pós-graduação, ou 2, um mestrado, ou 2, que dá tempo, estamos vivendo mais. Mas se nós conquistarmos tudo isso, e deixarmos de lado o amor a Deus e o amor ao próximo, não nos valeu muito. Por quê? Porque esses são valores daqui. Nós vamos levar o conhecimento, sim, mas o conhecimento sem base, sem fundamento, não é um conhecimento que possa ser utilizado para outras encarnações. Olha, tem mais. Vamos lá. Nós muitas vezes solicitamos reequilíbrio das energias vitais, entretanto nos mantemos à disposição das próprias loucuras. Né? Então a gente quer reequilíbrio. Ai, nossa, eu estou tão cansado, eu preciso de um passe para me reequilibrar. Ai, toma um passe. Aí eu saio. Na primeira fechada que eu tomo, eu já grito. Um monte de coisa que eu sei da mãe do outro motorista. O que aconteceu? Tudo que eu recebi de bom foi embora. O que aconteceu com a minha energia? Ai, ficou caidinha. E aí a gente fala o quê? Ai, que centro fraco. Para, tonto. Para. Nós temos que andar para e passo com o que queremos.
Nós não podemos pedir reequilíbrio se nós não mudamos as nossas atitudes. Se ligou? Então eu tenho que fazer o quê? Pedir o reequilíbrio, sim. Porque nem sempre a gente consegue se manter equilibrado. Mas eu tenho que fazer com que esse equilíbrio permaneça comigo. Eu sair do centro espírita e continuar como quando eu entrei lá, não adiantou muita coisa. Percebeu? Tem mais. O educador celeste, e esse é Jesus, convoca todos os instrutores a se integrar nesse ministério de luz e esclarecimento, para que se edifique primeiro neles e depois nos outros o conceito da cura real e definitiva. Então, o que é que nós estamos fazendo no centro espírita? Como é que as pessoas nos veem quando chegam lá? Elas nos veem de um jeito. E se elas nos encontram na rua? Elas têm que nos encontrar do mesmo jeito. Se ligou? Percebeu? Se ligou? Imagina você no centro espírita, uma maravilha, falando baixinho: ah, Senhor, Senhor. E fora do centro você trata todo mundo mal. Alguém vai te ver. Por quê? Porque todo mundo vê todo mundo. Tem celular apontado pra gente toda hora. Não só o que aquele doido fez. E quando vai lá no centro, ai, Senhor, calma, nego, não precisa ser assim. Temos que manter a nossa postura dentro do centro e fora do centro. Levar para fora do centro o que conseguimos conquistar lá dentro. E voltar para o centro, para as nossas tarefas, pedindo a nossa cura de maneira melhor, de maneira mais equilibrada. Se ligou? Então nós temos primeiro que edificar em nós esses valores, entendendo o que é que nós estamos fazendo no centro espírita. Nós não estamos lá para tomar conta, nós não estamos lá para ser isso, para ser aquilo, nós não estamos lá para isso, para coisas desse tipo. Eventualmente também, mas nós estamos lá em qualquer situação para melhorar, para modificar o que nós somos interiormente. E isso é importante, ok? É tão importante que se nós não conseguirmos isso, nós não conseguimos passar o conceito da cura real e definitiva. Ah, Manolo, mas de repente eu não consegui a melhora daquele jeito. O que eu faço? Continue mudando, continue fazendo tudo que os médicos nos pedem para fazer e continuemos mudando. Ai, Manolo, e se eu desencarnar? Entenda que desencarnar é a única fatalidade da nossa vida. Aliás, a única não, uma das duas, né? Nós nascemos, uma das três. Nós nascemos, nós desencarnaremos e nós chegaremos a espírito puro. Isso é fatal. Isso acontece, isso aconteceu. Nascemos, vamos desencarnar um dia. Quando? Não sei, mas o relógio está correndo. Ai, Manolo, o tempo passa. Não, não é o tempo que passa, é a nossa vida que passa. Se ligou? Quanto tempo nós vamos ficar esperando até entender que não é o relógio, não são as horas que passam. O que passa é a nossa vida. Desde que nós começamos essa palestra, já passaram 53 minutos. Ai, Manolo, como o relógio corre. Não é o relógio, é a nossa própria vida. Então nós estamos 53 minutos mais próximos de chegarmos a uma dessas fatalidades. Provavelmente vamos desencarnar. Quando? A gente não sabe, mas vamos aproveitar cada minuto para quê? Para fazermos a nossa mudança. E para oferecermos pela nossa mudança os exemplos que as outras pessoas precisam, para quê? Para que elas também promovam a mudança dentro delas, ok? Porque senão não funciona nada. Se ligou? E tem mais, olha, é necessário divulgarmos a ciência da luz, que nos ensina a retirar a venda escura que ofusca os olhos e confunde os ouvidos. Isso é o quê? É Jesus nos dizendo: não se coloca a candeia debaixo do alqueire. Nós temos que adquirir conhecimento. Conhecimento e luz. Ó, a venda escura. Isso é o que fizeram conosco.
Desde que o mundo é mundo. Nós passamos sempre de olhinhos vendados, sempre de ouvidinhos tapados, sempre de boquinha fechada, porque você não podia perguntar nada. A hora que você começava a perguntar muita coisa, eles te deixavam de lado e explicavam da maneira mais simplista que a gente conhece. É mistério. Como assim mistério? É mistério. Por quê? Porque o conhecimento que eles têm não dava para explicar. Deus, por exemplo. E nos deram 3 deuses. Ou um Deus dividido em 3, coisa assim, é um quebra-cabeça, né? Porque você nunca sabe quem é quem. Por isso que a gente vê um monte de postagem de espírita mesmo, sobre Deus, e a figura que aparece é de Jesus. Percebeu? Jesus não é Deus. Vamos botar isso na cabeça. Jesus é Jesus, Deus é Deus. E o Espírito Santo é o Espírito Santo. Percebeu? Está tudo claro no livro dos Espíritos, está tudo claro na Gênese de Kardec. E nós ainda continuamos com essas mesmas histórias. Então, vamos entender. Vamos começar a colocar dentro de nós essa ciência da luz. Por quê? Porque o Espiritismo é religião, é filosofia, mas é também ciência. É ciência que nos coloca os conhecimentos que nós não tínhamos até então, até 1858, e que a partir daí começamos a ter. Vamos aprendendo, vamos recebendo essa luz, e junto com essa luz, a luz de Jesus, que nos diz que devemos amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Olha, e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar a venda escura dos nossos olhos, nós vamos ouvir melhor, porque, cara, a gente não consegue ouvir direito. Olha, para que possamos ver, aprender a ver as causas dos transtornos que passam na nossa vida e conferir-lhes os efeitos. Entendeu? Se nós estamos com um problema, o problema é o efeito. Nós temos que ir até a causa. Isso é Kardec, isso é Livro dos Espíritos. Não há efeito sem causa. Se ligou? Então, se eu estou sentindo alguma coisa, é porque tem uma causa. A única coisa que vai mudar a causa é a minha mudança. Porque, via de regra, nós somos a causa de praticamente todos os nossos males. Então, quer milagre? Não existe. O que existe? Trabalho. Quer cura? Existe. Vai se curar. Vai depender do merecimento. Vai depender da boa vontade tua. Vai depender do que você tem para oferecer e principalmente da mudança que nós vamos efetivando dentro da nossa vida. Se ligou? Olha, percebendo com inequívoca consciência as raízes de tudo o que acontece em torno dos nossos passos. Tudo o que nos acontece originou-se aqui, conosco. Ok, meninos e meninas? Então, cura real é a cura do espírito que somos. Por quê? Porque as doenças são reflexo do espírito desequilibrado que nós estamos. Equilibrou, o corpo se equilibra. E aí nós vamos melhorando, 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 até que um dia compreenderemos Jesus, que nos disse: a tua fé te curou. Por quê? Porque você fez o trabalho que tinha que fazer. Melhorou, mudou. Consequentemente, a vida melhora também. Ok, meninos e meninas? Tudo isso que eu falei está neste livro Conviver e Melhorar. O texto chama Cura Real. É do médium Francisco do Espírito Santo Neto. E o espírito é o português Batuíra, que também é um gênio, muito consistente, muito conciso nas suas ideias. Ok, meninos e meninas?
Que tenhamos todos nós uma excelente Páscoa e que possamos nos encontrar a qualquer momento em uma transmissão ao vivo e daqui a algum tempo nos próprios centros espíritas, com muito carinho, com muito amor. Fui!